Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando e eu estou aqui para compartilhar uma reflexão bíblica em poucos minutos. Em Atos 8, 26, existe uma passagem bíblica que fala de Filipe e o encontro dele com o eunuco. Eu vou ler com vocês essa passagem. Mas quanto a Filipe, um anjo do Senhor lhe disse: vá para o sul, para a estrada que leva de Jerusalém ao deserto de Gaza. Ele fez assim e lá estava, descendo pela estrada, um eunuco, tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sob as ordens da rainha Quendace. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: avance e acompanhe a carruagem. Filipe correu, ouviu que ele estava lendo do profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há ninguém para me explicar? E ele convidou Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. Essa passagem fala de algo muito interessante e eu quero me deter aqui numa pergunta que Filipe faz ao eunuco: o senhor entende o que você lê? Tu entendes o que lês? E eu não sei vocês, mas eu várias vezes estive lendo um livro ou lendo alguma coisa e quando eu me dava conta eu já tinha passado uma página, um parágrafo e eu tinha lido as palavras, tinha lido as frases, juntado as letras e eu não tinha percebido e entendido o que estava escrito naquela história, naquele livro. E muitas vezes na nossa vida acontece assim, nós lemos, nós juntamos as letras, nós juntamos as frases, mas nós não entendemos o que está sendo dito. E essa pergunta de Filipe ao eunuco é muito interessante, porque nós vivemos numa era onde nós somos soterrados de muita informação, mas temos muito pouca formação naquilo que a gente lê e naquilo que a gente entende. O que seria isso, formação? A gente tem a informação, o dado e o fato, mas a gente não conseguiu ainda encaixar esses dados e esses fatos na prática da nossa vida. A gente não conseguiu dar vida a esses fatos e essa informação. Por isso nós não chegamos muitas vezes no lugar de formação, de saber o que estamos lendo, de entender o que lemos. E nessa passagem bíblica de Filipe, essa pergunta é muito interessante. Você entende o que você está lendo? O Senhor entende o que tu está lendo, o que tu está olhando com os teus olhos? E eu quero ir além dessa pergunta. Essa pergunta é muito interessante, mas eu quero fazer uma outra pergunta a nós, jovens, que estamos encaixados, inseridos nessa geração. Não só você entende o que você lê, quando você lê, mas você só lê o que você entende? Essa segunda pergunta é muito interessante, muito importante para nós enquanto jovens, enquanto encaixados nessa geração, porque nós não podemos ler somente o que a gente entende. Muitas vezes, por causa da preguiça ou por o acúmulo de informação em demasia, acaba que a gente fica numa confusão em nossa mente e a gente acaba lendo só aquilo que é fácil, aquilo que a gente entende. Mas nós precisamos entrar em um lugar onde a gente entende o que lê. E não importa se é difícil ou se é fácil, nós precisamos entrar nesse lugar onde o Espírito Santo revela para a gente o que a gente está lendo. E aí sim, a gente vai poder responder de forma positiva a pergunta de Filipe ao eunuco: você entende o que você está lendo? Que nós, nesse tempo, possamos buscar inspiração no Espírito Santo para ler a palavra, de fato entender ela e por meio da revelação do Espírito Santo, que essa palavra venha ser viva em nossos corações, que ela não seja somente uma mera informação, mas que ela seja formada em nosso coração e que consigamos colocá-la em prática. Valeu galera, Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês nesse momento.